Boa tarde, meus quadrifinalistazinhos. Espero que vocês estejam bem por aí, espero que vocês não escutem a barulheira que tem em volta de mim também. Eu vou dar dica para vocês e vou fazer a minha análise dos 4 jogos dessas quartas de final da Liga dos Campeões. Lembrando, já um aviso, todos os jogos estão na Max. O jogo de quarta-feira, para quem está assistindo isso na terça, o jogo de amanhã, para quem está assistindo isso na quarta, o jogo de hoje, para quem está assistindo isso quinta, já foi. Enfim, o jogo de quarta-feira entre PSG e Barcelona é só na Max. Então faça o favor de assinar a Max para você ter todos os jogos da Champions. Aliás, até 2027, todos os jogos estão lá na Max. Já é o recado que eu dou para vocês. Mas assistam os jogos com a gente, 2 horas de pré-jogo. Estamos fazendo uma grande cobertura de todos os 4 jogos dessas quartas de final da Liga dos Campeões. Vou começar com o jogo de Madrid, que tem cara de final antecipada. E tem uma coisa que é interessante, é o seguinte, é uma final antecipada, mas, cara, se der um Manchester City-Arsenal, por exemplo, nem falo de Real Madrid-Arsenal, Real Madrid-Bayern, mas um Manchester City-Arsenal, que a gente já viu essa temporada nas semifinais, eu acho impossível achar um favorito. Já é pensar muito longe, tá? Mas assim, é uma final antecipada, só que depois ainda tem muito caminho pela frente, independentemente de quem passar, não é que quem passar daí vai ser campeão. Mas são os 2 melhores times, né? O Real Madrid pela hierarquia e pelo futebol, hierarquia do que já conquistou, da força do seu estádio, do que seus jogadores sabem o que o clube representa e conseguem fazer isso valer, e também pelo futebol que joga, né? 8 pontos à frente do segundo colocado na Espanha, na Liga dos Campeões passou bem da primeira fase, sofreu contra o Leipzig, mas ainda não perdeu nessa Liga dos Campeões, contra o Manchester City, que a última vez que perdeu na Champions foi para o Real Madrid, há 2 temporadas, são 21 jogos sem perder na Champions. O Manchester City ganhou todos os jogos nessa temporada na Liga dos Campeões, não perde já há 25 partidas, se eu não estou enganado. O Real Madrid não perde em casa há 1 ano, fez 1 ano no dia 8 de abril agora, ontem fez 1 ano, o Real Madrid tinha perdido para o Villarreal em casa. Enfim, o Rodri não perde há mais de 1 ano, né? Alguns tabus serão quebrados, tá? Eu acho que essas marcas servem para bastante pouco. Por exemplo, que o Real Madrid não perde 1 ano em casa, serve para mostrar que o time é muito bom em casa, mas não serve para mostrar que o próximo jogo ele vai ganhar. Normalmente é improvável que o Real Madrid perca, mas do outro lado o Rodri também não perde mais de 1 ano. Alguém vai ter que perder, né? A não ser que empatem. O Rodri segue sem perder e o Real Madrid segue sem ser derrotado também em casa. Mas assim, isso não entra em campo. Acho que são dados interessantes e tal, mostra a história, mas no final das contas cada jogo tem uma história. O jogo desse ano acho que vai ser muito diferente do ano passado, que já foi diferente do jogo do ano retrasado, pelo fato do primeiro jogo ser no Santiago Bernabéu, no ano retrasado a decisão foi no Santiago Bernabéu. Eu acho que isso pode contar, porque o fato do Real Madrid decidir em casa tem um fator psicológico para ele, Real Madrid, e para o adversário importante, então o fato dele decidir fora tira esse fator psicológico, que pode fazer a diferença. Pode ou não pode, mas pode fazer a diferença simplesmente pelo psicológico do que se espera. O Real Madrid tem os seus desfalques já de sempre, né? O Militão sem ritmo de jogo, o Alaba já há bastante tempo fora e o Courtois também. A questão é que a gente já conhece como o Real Madrid funciona sem esses jogadores. A gente não sabe como que o Manchester City funciona em um jogo grande sem o Walker, especialmente num jogo contra o Real Madrid, porque ele é o marcador do Vinícius, e sem o Ake. E com o Gvardiol que ainda não está completamente 100%, né? O Guardiola ainda tem a chance de escalar 4 zagueiros, ele pode colocar o Akanji, por exemplo, na direita, Rúben Dias, Stones e Gvardiol, fazer uma linha de 4 defensores. Na minha opinião, a intenção do Manchester City é que nada aconteça hoje. Quanto menos coisas acontecer para o Manchester City, acho que melhor, porque hoje é o jogo do Real Madrid. O jogo do Manchester City é da semana que vem. Então hoje o Real Madrid jogando em casa, tem que ir para cima, tem que buscar, tem que tentar algum resultado, porque hoje é o dia do Real Madrid. Acho que o Manchester City vai tentar cozinhar, posses de bolas longas, posses de bola no campo de ataque, ataques só quando tiver certeza, sem forçar muito 1 contra 1, sem forçar muitas jogadas individuais, controlando, apareceu espaço, arrisca um chute, apareceu espaço, arrisca um passe, mas sem perder bolas e tentar passes difíceis para gerar o contra-ataque do Real Madrid. Acho que em relação à temporada passada, o Real Madrid ganha poder no meio campo, né? Saída do Benzema e entrada do Bellingham dá ao time um jogador a mais no meio, um jogador que pode ser combativo no meio também, porque o Bellingham já fez as funções mais defensivas do meio campo. Isso pode fazer com que o Real Madrid force mais erro do Manchester City. Vamos ver, mas o que a gente viu, por exemplo, há alguns dias de Manchester City-Arsenal, eu acho que é bem o que o Manchester City vai querer fazer, tá? Atacar só quando tiver certeza, não perder bola e não dar campo para o rival correr. Vou pegar aqui o outro telefone para dar a dica da KTO para vocês. Vai lá, kto.com, dá o palpite de vocês. Se você ainda não é inscrito na KTO, a dica que eu dou para você é se inscrever. Com o código BECKLER, você tem 20% de bônus
no seu primeiro depósito. Então, se você depositar R$100, você ganha R$20. Se você depositar R$92, quanto que é 20%? 10% é R$9,20. Então, é R$18,40. Se você depositar R$92, você tem R$18,40 de uma free bet para você jogar. Então vai lá na KTO, eu indico para vocês. A dica que eu dou de Real Madrid e Manchester City, tem duas que eu gosto. A primeira, Real Madrid com empate anulando, ou seja, se der empate, nosso dinheiro volta para nós. Real Madrid com empate anula está pagando, isso aqui é no momento que eu peguei, então já tem, as odds são dinâmicas, né? Elas vão subindo e descendo, estava pagando 2. Então, apostar no Real Madrid, se o Manchester City vencer, a gente perde, se der empate, anula, volta o dinheiro. 2, Real Madrid jogando em casa. 2 para o Real Madrid, eu acho, cara, muito, pela hierarquia desse time. Sempre que eu vejo Real Madrid em casa, 2 tem que ir. Ainda mais 2 com empate anulando, para mim é a grande dica deste dia, pelo menos deste jogo. E a outra é jogo de poucos gols, tá? As casas e a KTO estão esperando o jogo de muitos gols. Eu vou em menos 2,5 gols, pagando 2 também. O que é menos 2,5 gols? Não tem como sair 2,5 gols. Então, se sair 1, 0, 1 ou 2 gols, a gente ganha, porque 2 é menor do que menos 2,5, né? Por isso. Se sair mais do que 2 gols, ou seja, 3, 4, 5, 10 gols, a gente perde. Eu acho que não sai 3 gols nesse jogo. Para mim é um jogo de poucos gols, porque o Real Madrid não vai querer forçar tudo, embora acho que queira fazer o resultado em casa, e acho que o Manchester City quer levar o jogo para casa dele. Então, para mim é um jogo de poucos gols, menos 2,5 e Real Madrid vencendo com empate anula, as dicas que eu dou. O outro jogo de hoje, para mim, é o confronto mais desequilibrado das quartas de final, futebolisticamente. O líder da Premier League contra o vice-líder da Bundesliga, em crise, com o técnico já semi-demitido. 16 pontos atrás do primeiro colocado, vindo de 2 derrotas consecutivas, tendo perdido o Heidenheim no final de semana, tomando um 3-2 depois de estar vencendo 2-0, o Arsenal é muito favorito, futebolisticamente. A questão é, contra o Porto, o Arsenal não esteve à altura, não conseguiu se sentir confortável dentro de campo, é um time inexperiente em Liga dos Campeões e que vai decidir na Alemanha. Isso é o que pode mudar. Só que as características do Porto e as características do Bayern de Munique são muito diferentes. O incômodo que o Porto causou no Arsenal, mordendo, dobrando marcação, juntando 3, 4 jogadores no setor da bola, isso o Bayern não faz, ou pelo menos não fez até aqui essa temporada. Então acho que aquele desconforto, aquele Arsenal que a gente viu contra o Porto, a gente não verá contra o Bayern. Até pode perder, mas eu acho que será uma característica de jogo mais favorável ao Bayern. Outra coisa é que Harry Kane, Sané, Coman, Gnabry, sei lá, que as individualidades resolvam, tudo bem. Mas eu acho que o Arsenal se sentirá mais confortável no jogo do que se sentiu nos 2 confrontos, nos 180 mais 30, né, nos 210 minutos de futebol contra o Porto. Como o Bayern tem mostrado uma deficiência muito grande de governar os jogos, de levar o jogo para onde ele quer, eu acho que o Arsenal tem muitas possibilidades. Deve voltar Coman, Sané, Pavilovic, esse é muito importante, Neuer no time do Bayern, no time do Bayern de Munique. As voltas ofensivas ajudam, embora o Arsenal se defenda muito bem. Acho que o problema maior do Bayern é defensivamente, que esse time não se descomponha completamente. É onde tem as falhas, é onde esse time perde os jogos. Por exemplo, ele é capaz de fazer 2 e perder de 3-2, como foi no final de semana. Então, tudo bem que voltam jogadores importantes na frente, mas eu acho que a volta do Neuer e do Pavilovic são as mais importantes para esse time tentar ter um pouco mais de consistência e dificultar um pouco mais o jogo do Arsenal do que a gente viu até aqui na temporada. 2 dicas que eu dou para vocês desse jogo. Vitória do Arsenal, simplesmente 1.7. Eu gosto muito de 1.7 para o Arsenal ganhar, tá? Para mim aqui 1.5, 1.55 do Arsenal seria mais justo. Então eu acho que está indo muito bem para uma vitória do Arsenal a 1.7. Lembrando que vocês podem entrar na KTO agora e ser outra odd. Essa é simplesmente a odd que eu vi. E ainda uma outra que é Arsenal menos 1, ou seja, se o Arsenal vencer por 1 gol, anula. A partir... vamos lá. Vitória do Bayern a gente perde, empate a gente perde, vitória do Arsenal por 1 gol de diferença, anula. Vitória por mais de 1 gol de diferença do Arsenal, aí a gente começa a ganhar. Claro que a odd sobe aqui para 2,15. Eu gosto muito também, tá? Porque eu acho que o Arsenal vai ganhar e eu acho que ele vai sobrar em campo contra o Bayern de Munique. Eu acho que vai vencer por mais de 1 gol de diferença. Então por isso que eu estou indo aqui nesse Arsenal menos 1 a 2,15. E uma outra é mais de 2,5 gols a 1.7 também. Pela deficiência defensiva do Bayern, eu acho que é jogo para mais 2,5, embora eu acho que o Arsenal não deva sofrer gols, não sofre muitos, é a melhor defesa da Premier League, na Champions também vem se defendendo muito bem, mas pelo potencial ofensivo do Arsenal e a deficiência defensiva do Bayern, eu acho que pode sair mais 2,5 gols,
a 1.7. As duas dicas primeiras eu gosto mais, tá? Arsenal simplesmente 1.7 e Arsenal -1, 2.15. Passando para cá, passando aqui para Parque dos Príncipes, nesse momento faz sol aqui. Fui gravar um boletim com Clara lá embaixo. Enquanto a gente ajustava a câmera, estava muito sol. A gente gravou embaixo de chuva e guardou material com sol já. O tempo está muito instável por aqui. É um jogo de muita tensão aqui no Parque dos Príncipes, porque existe uma rivalidade já grande entre os clubes. A torcida do Paris Saint-Germain publicou um comunicado no final de semana dizendo que quer criar um ambiente hostil, quase que um tom mesmo assim de guerra para o Barcelona. Os torcedores violentos do Barcelona vêm os torcedores habituais que vêm animar o time, 2.000 torcedores, mas o tal dos boixonóis também vêm, eles normalmente viajam, o clube impede que eles entrem no estádio, eles não podem entrar em nenhum estádio em Barcelona, já há muito tempo, já há mais de 20 anos, mas ninguém pode impedir os caras de viajar, né? Se os caras têm passaporte, eles podem viajar e normalmente eles viajam, e muitos locais fora de Barcelona geram confusão, então assim, tem um ambiente tenso fora de campo. Dentro de campo, são dois times que estão melhorando na temporada. Os dois vivem o seu melhor momento. O Paris Saint-Germain não perde há 27 partidas, com 20 vitórias e 7 empates. O Barcelona não perde há 11 jogos, com 8 vitórias e 3 empates. Desde que o Xavi falou que ia sair, esse time toma muito menos gols. Tomou 6 gols. Tinha uma média antes de 1.4 gols sofridos. E agora tem uma média de 0.6 gols sofridos. A média de gols do Barcelona realmente é bastante... não era 1.4 não chegava a tanto, era 1.2 e agora é 0.6. Assim, melhorou, dobrou, né? A quantidade de jogos para cada gol sofrido do Barcelona, melhorou bastante a média de gols, se defende melhor. E vai ganhar opções o Barcelona na sua defesa. Christensen e Frenkie de Jong eu acredito que estarão para ser titulares e eu acho que serão titulares. E acho que podem melhorar o time, embora o melhor do que tenha visto desse Barcelona tenha sido sem os dois, né? Acho que o jogo contra o Atlético de Madrid é o melhor, com Gundogan e Sérgio Roberto como defensores no meio-campo, Firmino e... quem foi? Firmino e João Félix fazendo o quadrado de meio-campo. Eu acho que contra o Paris Saint-Germain o Christensen pode ajudar, porque o Dembélé jogando como meia, o Christensen tem velocidade e tem físico, contundência para parar o Dembélé, que tenta jogar nas costas dos meio-campistas adversários. O Frenkie de Jong também pode ajudar nisso. E também ajuda em saída de bola, ajuda em físico, e quando o jogo fica de ida e volta, que é o que o Paris Saint-Germain quer, o Frenkie de Jong tem capacidade de aguentar. Gosto do Gundogan mais perto do ataque, já falei isso com vocês, né? O Gundogan, o número de assistência dele, o número de participação em gols, o número, não só número, mas as sensações que ele dá no ataque acho que são muito boas. Então acho que vai ser isso, Christensen, De Jong, Gundogan, e aí eu tenho uma dúvida se joga Rafinha, Lamine Yamal e Lewandowski, se joga Sérgio Roberto, Lewandowski e ou Rafinha ou Lamine Yamal. Porque ele pode fortalecer o meio campo com 4 jogadores, com o Christensen, o Frenkie de Jong, o Sérgio Roberto e o Gundogan nessa posição de falso ponta esquerda. E do lado direito, ou Rafinha, que dá muita ajuda defensiva, que marca pressão, que é muito mais solidário, ou Lamine Yamal de mais 1 contra 1. Se o que o Xavi quiser fazer aqui é mais ou menos o que o Guardiola quiser fazer em Madrid, que é dormir o jogo, controle, jogo mais lento, que pouca coisa aconteça, baixar a temperatura da partida e que se decida em casa em Barcelona, o Rafinha pode até ser mais interessante do que o Lamine, porque perde menos bolas, tenta menos, né? Tenta menos 1 contra 1. Isso pode fazer com que o jogo do Barcelona se desestabilize menos, que perca menos bolas em situação de contra-ataque para o PSG. Ou pode jogar os dois, o Rafinha como um falso ponta esquerda, o Lamine como ponta direita, porque o Rafinha também pode dar suporte ao Cancelo na marcação por aquele lado. São muitas dúvidas de um time que ganha alternativas. Acho que o Pedro ainda não vai estar pronto para jogar, então acho que talvez seja alternativa para o jogo de volta, mas eu nem acredito que para o jogo de volta, talvez alguns minutos na volta, mas de cara não. Mas o Barcelona ganha alternativas para tentar manter o bom momento. O plano anti-Mbappé. Tenho as minhas dúvidas se o Araújo vai jogar como lateral direito ou por dentro, porque o Mbappé nem sempre bate com o lateral. Às vezes o Mbappé joga mais por dentro, então às vezes vai ser mais o confronto contra zagueiro do que o confronto contra o lateral que ele vai ter. Então não sei se vale a pena deslocar o Araújo para o lado do campo, perder o Koundé que está indo muito bem por ali e não ser útil, que o Araújo tem aquela função, por exemplo, como ele faz muito bem contra o Vinícius. 6 confrontos do Araújo contra o Vinícius em Barças Madrid desde 2023. O Araújo foi driblado 6 vezes, assim, realmente vai muito bem. Ser driblado 6 vezes em 6 jogos contra o Vinícius é ir muito bem, mas eu acho que ele vai melhor por dentro nesse confronto contra o Paris Saint-Germain, porque eu acho que o Mbappé não vai jogar como ponta, vai jogar um pouco mais fechado e vai por ali.
É muito difícil, tá? Porque o Paris Saint-Germain é um time que busca transições, que busca um contra um, que pressiona muito bem na frente. A saída de bola contra o PSG é muito complicada. É um dos times da Europa que melhor pressiona a saída de bola. É um bom time, não é um time como das últimas temporadas, de individualidades, de só correria, de só entregar a bola para os craques e que eles resolvam, não. Isso me parece um time muito mais solidário, coerente, coeso. Luiz Henrique fez um time de futebol. As estrelas, ou boa parte delas, teve que ir embora para que isso acontecesse, mas agora o Paris Saint-Germain tem um time de futebol e esse time de futebol é bom, é francamente bom o Paris Saint-Germain. Vamos ver o que acontece no jogo. As minhas dicas, meu povo: vitória do Paris Saint-Germain, 1,95. Eu acho bom, tá? Assim como a vitória do Real Madrid com empate anulando a 2, a vitória do PSG a 1,95 eu acho muito bom aqui, até porque se o Paris Saint-Germain está ganhando por um gol de diferença, não sei o tanto que o Barcelona vai forçar o empate ou vai segurar 1-0 para que isso não fique pior e para decidir em casa. Eu tenho essa sensação que o Barcelona aceita o empate e que o Barcelona não acha de todo ruim perder por um gol. Cara, o Barcelona vem de, olha só, 2017, 4-0 aqui para o PSG e depois um 3-0 para a Juve, né? O 4-0 virou uma remontada, o 6-1, o 3-0 da Juve não virou. Isso 2017. 2018, 3-0 da Roma. 2019, 4-0 do Liverpool. 2020, 8-2 do Bayern. 2021, 4-1 do PSG lá no Camp Nou. 2022, 2023, nem primeira fase passou. O time vem muito machucado nos mata-matas da Champions. Muito machucado. Então acho que se estiver perdendo aqui por 1-0, não vai forçar o empate. Por isso acho que a vitória do Paris Saint-Germain tem um muito bom valor aqui a 1,95. Outras dicas: menos de 3 gols. 3 gols anula, 0, 1 ou 2 gols, a gente vence. Se sair mais de 3 gols, a gente perde. Isso a 1,7. Cara, para mim é jogo de poucos gols, porque acho que o Paris Saint-Germain não vai também querer forçar tanto e abrir espaços para o Barcelona, assim como o Barcelona acho que não vai querer um jogo aberto de lá e cá, de trocação, nada disso. Eu acho que é jogo para poucos gols aqui, tá? O único jogo que eu acho que pode se abrir mais é o do Arsenal contra o Bayern de Munique. Todos os outros 3 jogos eu acho que são para poucos gols. Então, menos 3 gols, asiático, para vocês apostarem aí. Na KTO eu acho uma boa. E também cartões. Cara, o Paris Saint-Germain não tem o Hakimi, né? Eu imagino que vai jogar o Marquinhos aberto pela direita. Dá mais consistência defensiva para o time, também para... O Paris Saint-Germain sabe que tem mais 90 minutos depois com o Hakimi em campo em Barcelona. Poderia jogar o Zaïre-Emery, uma opção mais ofensiva pela direita. Os cartões eu acho que podem ser importantes porque o Barcelona tem Ronald Araújo, Christensen, Sergi Roberto, Frenkie de Jong, Ferran, João Félix e Lamine. 7 jogadores pendurados. O Anthony Taylor, aquele árbitro carequinha do campeonato inglês, que vai apitar. Não é um árbitro de muitos cartões, de média. O futebol inglês não é um futebol de muitos cartões em média, normalmente ali se deixa o jogo correr mais, né? Então, acho que o Barcelona vai tentar tomar cuidado com as faltas táticas e os cartões, e menos 5 cartões amarelos no jogo de hoje, que saiam menos de 5 cartões amarelos, está pagando 1,95. Eu acho que é jogo para poucos cartões amarelos também, que as duas equipes, se não for um jogo de lá e cá, se esse jogo não virar de transições, que não vai ter assim tantos cartões, então acredito que não será o que a gente vai ver por aqui. São 3 dicas que eu dou para vocês do PSG Barcelona, vamos ver se alguma delas encaixa. Se encaixar, eu vou falar que eu fui muito bem, as outras 2 eu vou ignorar. Para finalizar, Atlético de Madrid e Borussia Dortmund. O Borussia vem de perder no final de semana, né, 1-0 Stuttgart em casa, com o gol do Guirassy. O Dortmund saiu do G4 do Campeonato Alemão. O Atlético de Madrid, a última partida foi contra o Villarreal fora de casa, venceu o Atlético 2-1, é um time que vem tendo dificuldades fora de casa e que o último jogo em casa perdeu, né, tomou aquele 3-0 do Barcelona. O time melhora fisicamente, volta Jiménez e volta Griezmann, eu acho que isso melhora muito o Atlético de Madrid, embora seja um time inconstante essa temporada. O Dortmund não tem feito tantos jogos malucos de Bundesliga de lá e cá, já tenho falado isso durante toda a temporada aqui no canal, não parece um time tanto assim de Bundesliga, que eu também acho que vai tentar levar o jogo para sua casa. O Atlético de Madrid acho que não cai matando e não vai babando para cima do Dortmund, que vai tentar levar o jogo para sua casa. Eu acho que o Atlético de Madrid é favorito para vencer, vitória do Atlético de Madrid está pagando 1,8, acho ok de ir na vitória do Atlético de Madrid, mas para mim que seja um jogo de menos 2,5 gols a 1,9, eu acho a melhor ideia aqui na KTO. Não acho que é um jogo para 3 gols, eu acho que é um jogo de 2 gols ou menos, 1-0 para cá ou para lá, um 2-0 o Atlético de Madrid levanta as mãos para o céu e agradece. O Borussia Dortmund também se faz um gol, se fecha ainda mais e também assina um empate o Borussia Dortmund.
Então acho que é jogo também de poucos gols. A minha sensação é que todo mundo quer levar o jogo de volta para casa. E quem tem menos condições de fazer isso é o Bayern. Por isso é o único jogo que eu acho que vai se abrir mais. Tomara até que eu me decepcione. Porque eu estou prevendo jogos muito fechados na ida e mais abertos na volta. Tomara que sejam os jogos abertos lá e cá, nas duas partidas, porque pelo entretenimento é mais legal. Mas é a minha leitura dessas quartas de final da Liga dos Campeões. Quem está jogando em casa sabe que é hora de fazer o seu papel, mas que não pode falhar. E quem está jogando fora sabe que o seu jogo é o da volta, mas que tem que raspar alguma coisa por aqui. Tanto é o Barcelona aqui, como o Manchester City, como o Borussia Dortmund e até mesmo o Bayern de Munique, que por hierarquia, né, assim, é muito mais acostumado nesse tipo de situação do que o Arsenal, é que futebolisticamente nesse momento está bem atrás. Vamos ver o que a gente vai conseguir, se a minha leitura dos jogos estão boa, se a análise serve alguma coisa para vocês também. E eu espero que vocês se divirtam. Eu estou muito feliz de trabalhar no jogo de quartas de final de Liga dos Campeões outra vez, e outra vez com o Barcelona, né? Porque quando chegou em 2020, o 8-2 eu não estava por conta da pandemia, então a última vez que eu fiz umas quartas de final de Champions com o Barça foi em 2019, tem 5 anos isso, que eu não estava em umas quartas de final com o Barcelona, foi em Old Trafford contra o Manchester United, um jogo fora, depois em casa no Camp Nou. Então estou muito feliz de trabalhar, é muita tensão, a gente fica muito tenso e nervoso pelo jogo, mas acima de tudo é para aproveitar, gente. Isso aqui é um esporte, é para aproveitar, é para se divertir. Eu espero que vocês se divirtam, tanto fazendo a fezinha de vocês na KTO, como também assistindo os jogos na TNT e na Max. Bora, meu povo, para os jogos. Se você chegou até aqui, curte. Tem vídeo hoje de novo, depois dos jogos. Eu vou fazer análise de Real Madrid e Manchester City, também de Arsenal, Bayern de Munique. Então, esse vídeo de hoje serve tanto para hoje como para amanhã com as dicas. E hoje tem mais um vídeo. Curte aí, se inscreve no canal para você não perder, gente. Valeu, até mais!